Finalmente, para terminar a questão 11, ela pede para determinar o conjunto das partes, do conjunto das partes, do conjunto das partes, do conjunto das partes de vazio. Então essa questão é um pouco trabalhosa, vamos começar devagar. Quem é o conjunto das partes do vazio? É igual ao conjunto com um elemento só, que é o vazio. O conjunto do vazio tem 0 elementos, 2 elevado a 0 dá 1 elemento, o seu conjunto das partes. Nós já vimos que se o conjunto das partes tem n elementos, não, se o conjunto tem n elementos, seu conjunto das partes tem 2 elevado a n elementos. Então, o conjunto das partes desse conjunto, ele tem um elemento, que é o elemento vazio. Então, ele deverá ter 2 elementos, 2 elevado a 1 igual a 2, que é sempre o conjunto vazio inicialmente, e aqui o próprio conjunto vazio entre chaves. Aplicando o conjunto das partes nesse conjunto aqui, esse conjunto tem 2 elementos. Seu conjunto das partes vai ter 2 elevado a 2, 4 elementos. Está aqui, 1, 2, 3, 4. Quem será? O conjunto das partes de vazio e vazio entre chaves. Primeiro, sempre tem o vazio, que é o conjunto com 0 elementos. Aí tem o primeiro elemento sozinho, vazio. E depois o segundo elemento sozinho, aqui o vazio entre chaves. Então, esse aqui são os conjuntos com um elemento, e esse aqui os conjuntos com 2 elementos, que é o próprio conjunto vazio, vazio. Ok? Então, nós vimos que o conjunto das partes do conjunto das partes do conjunto das partes de vazio tem 4 elementos: vazio, vazio entre chaves, vazio entre duas chaves e vazio, vazio entre chaves. Como aqui tem 4 elementos, 2 elevado a 4 vai dar 16 elementos. Então, vamos lá com paciência fazer o conjunto das partes disso daqui. Conjunto das partes, conjunto das partes, conjunto das partes, conjunto das partes de vazio. Sempre começa com o vazio, que é um conjunto de 0 elementos. Depois vamos ver os conjuntos com um elemento, que é o próprio vazio. Aqui é o conjunto com esse elemento, o conjunto com esse elemento, o conjunto com esse elemento, o conjunto com esse elemento. São 4 conjuntos de um elemento. Agora vamos ver todas as possibilidades de 2 a 2. Vazio com vazio entre chaves, vazio com vazio entre duas chaves, vazio e esse conjunto maior. Aí depois esse com esse está aqui. Agora esse com esse está aqui. E depois esse com esse. Aqui está. São 6 conjuntos de 2 elementos. Agora vamos ver todas as possibilidades de 3 elementos. Esse com esse, esse, depois esse. Aqui está. Vazio, vazio entre chaves, vazio entre duas chaves. Vazio, vazio entre chaves é aquele maior. Vazio, vazio entre duas chaves é aquele maior. Vazio entre chaves, vazio entre duas chaves, vazio e aquele maior. São 4 conjuntos com 3 elementos. E depois o único conjunto com 4 elementos. É isso.